Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal de corte. Hoje a gente vai assistir um videozinho aqui que, pra quem acompanha o canal principal, sabe que eu comecei a jogar recentemente o Dark Souls 2 e eu já joguei o Dark Souls 1, né? Então, vou trazer aqui pra vocês um videozinho contando a lore Dark Souls. Recentemente começou a aparecer pra mim muito dos YouTube Shorts de um canal que chama Shuyu. E ele fez um vídeo contando a lore do Gwyndolin, que é o filho do chefe final do jogo. E eu fiquei bastante interessado, eu vi 15 segundos desse vídeo e falei, pô, isso aqui dá pra ver em live, hein? Dá pra ver em live isso daqui. Então eu vou aqui assistir e eu tô aqui junto da Atena. Dá um oi, Atena. Fala, galera! Estamos cantando! Tudo bem? Seguinte, Tena também gosta muito de Souls-like, então eu trouxe ela aqui pra assistir comigo. E é isso, bora ver aqui. Acho que uma das únicas. Eu sei pouca coisa do Gwyndolin, tá ligado? Do Gwyndolin. E as poucas coisas que eu sei é que, ele foi criado como menina, mesmo sendo um menino. Ele ficou de boas com isso, tá ligado? E só. Essas são as únicas coisas que eu sei. Eu sei que é bem mais profunda a lore dele. Então, bora assistir isso aqui. Bom dia, hoje eu vou te contar a história do Dark Sun Gwyndolin, um personagem da história de Dark Souls. Sua história é iniciada lá no Dark Souls 1 e termina no Dark Souls 3. Porém, no Dark Souls 2, assim como a maioria dos personagens, existem apenas resquícios e pistas aí da sua existência. Vamos passar por todos os pontos e usar apenas fatos consumados nos jogos para poder desenhar sua história e sua trajetória. Dito isso, vamos aí. E aí, Chevent? O último filho de Gwyn. Gwyndolin era o último filho do Lorde da Luz Solar, o Gwyn. Apesar disso, o seu nascimento foi marcado por algo incomum. Ele não herdou o poder do Sol, mas sim da Lua. Essa afinidade com o poder lunar, vista como estranha entre os deuses de Anor Londo, fez com que o seu próprio pai decidisse criar ele como se fosse uma mulher. Gwyn deu ao Gwyndolin roupas femininas e um anel mágico que moldaria os seus movimentos para parecerem mais graciosos, reforçando a sua identidade como uma deusa, efêmera e sombria. Mesmo assim, Gwyndolin cresceu admirando profundamente o pai e desejando continuar o seu legado. Carregava uma coroa com o símbolo do sol, mas imbuída com a sua própria magia lunar. Apesar de ser visto como frágil e repulsivo por conta do seu aspecto físico e dessas cobras que se enrolavam no seu corpo, Gwyndolin aceitou seu papel e ajudou a manter o reino do seu pai após a sua partida. Ilusões e manipulação em Anor Londo. Eu queria falar uma coisa aqui, mas não é nem sobre a lore em si. Eu queria só mostrar um detalhe aqui que, caraca, mano, o normal map dessas cobras é muito bonito. Parece que é, realmente modelado as escamas. Mas não, a cobra provavelmente é só, um cano retorcido de modelo 3D, tá ligado? E tem, dá pra você ver as escamas aqui, se você dá um zoom aqui, sabe? Dark Souls 1 é um jogo de 2011, teve um remake, acho que 2015, 2016, por aí, que é o Remaster, né? E ele é um jogo muito bonito, mano. Dark Souls é um jogo muito bonito, mano, pra época dele, tá ligado? Eu acho que mesmo o remake, sabe, trazendo, né, um gráfico muito melhor, mas já o Dark Souls 1 puro, ele já era um jogo bonitaço, mano. E me impressiona também muito a lore do jogo. A lore do jogo ser contada por migalhas de texto que aparecem aqui e ali no jogo também é bem impressionante. Após a sua partida. Ilusões e manipulação em Anor Londo. Quando Gwyn saiu do reino para se sacrificar para manter a primeira chama acesa, o trono foi passado ao seu primogênito, que acabou se aliando aos dragões e sendo exilado. Gwynevere, a filha do Gwyn, também abandonou Anor Londo. Com isso, Gwyndolin acabou sendo o único deus restante na cidade. Incapaz de governar abertamente por conta da sua imagem, ele criou uma ilusão de Gwynevere para poder manter a aparência de ordem e continuidade. Amazing Shasta Head. Não precisava lembrar disso não, cara. Ué, fazer o quê? É o que tem na frente dela, tem 5 mensagens falando a mesma coisa na frente dela. Inclusive, eu acho impressionante que ela é gigante. Mas, na verdade, quem governava tudo era o próprio filho negligenciado do Lorde do Sol. Ironicamente, direto da tumba simbólica do seu pai, a qual ele guardava a honra. Gwyndolin manipulava os mortos-vivos que chegavam a Anor Londo por conta da jornada do morto-vivo escolhido, guiando eles a cumprir os planos do Gwyn para poder manter a Era do Fogo.
Um desses planos era encontrar um novo campeão digno de reacender a chama. Ou seja, o Gwyndolin não estava querendo poder, mas sim realmente preservar o legado do seu pai. O Julgador Sombrio. Apesar de se manter escondido, o Gwyndolin fundou um pacto, os Lâminas da Lua Negra. Esses cavaleiros caçavam pecadores que ofendiam os deuses, atravessando o tempo com orbes azuis para poder punir os culpados. A cada inimigo derrotado, os cavaleiros arrancavam a orelha do alvo como prova da sua missão cumprida. Como recompensa, recebiam anéis, talismãs e milagres que canalizavam a vingança da Lua Negra. Esse pacto criou um culto temido e respeitado, mantendo viva a presença dos deuses, mesmo na ausência da maioria deles. Outro pacto que também tem um ótimo resultado é o Master of Shorts. É isso aí, caso você tenha muita vontade de começar no YouTube, mas tem muitos motivos pra não mostrar o rosto, ou tem pouco recurso pra... Mas, cara, o negócio do pacto do Gwyndolin, eu não cheguei a usar nenhum pacto, tipo, a ir fundo nos pactos do Dark Souls 1. Eu sei que no pacto do Gwyndolin é um ótimo jeito de farmar as orelhas, né, sem participar do PVP do jogo, porque esse pacto ele era principalmente PVP, né, era você indo lá na dimensão do quadro que tem lá em Anor Londo e matando aquelas arpias, tá ligado? E, cara... Acho que o único pacto que eu usei foi aquele do gato, pra eu poder passar pela floresta, que é cheio de inimigo player-like, tá ligado? Tipo, que são uns humanos normal, sem que eles me atacassem. Acho que esse foi o único pacto que eu usei. E mesmo assim, eu só usei pra isso. Eu só usei pros inimigos lá não me atacarem, porque eu ficava muito irritado com o fato de toda vez que eu ia lutar com um lobinho, eu ter que passar por eles e eles tiravam um pouquinho da minha vida aqui e ali, tá ligado? Então, ajudou bastante eu não precisar bater nos inimigos ali, prestes a matar um boss, tá ligado? Olassil e o Sol Negro. Existe uma conexão entre Gwyndolin e uma cidade antiga chamada Olassil, e essa conexão é sutil, mas profundamente reveladora. Apesar de ser uma divindade associada diretamente a Anor Londo, evidências no mundo de Dark Souls indicam que Gwyndolin teve uma presença significativa em Olassil, onde diversas estátuas suas foram erguidas. Nessas estátuas ele é retratado... Vai ter gameplay de GTA V só se bater a meta do Chaos Mod lá. com suas vestes de luar e um catalisador que remete às artes mágicas desenvolvidas naquela região. Isso sugere que Gwyndolin estudou os feitiços de Olassil e ainda é possível que o próprio Battle of Stoicism, um torneio ritualístico de guerreiros em Olassil, tenha sido criado por ele, como se fosse um embrião do sistema de provações que levariam mais tarde à escolha dos campeões para reacender a chama primordial. Essa presença em Olassil... A mecânica de PVP no jogo, então, era basicamente criada pelo Gwyndolin. Que bizarro. Inclusive, esse lugar de PVP, ele tá abandonado, aparentemente, não funciona mais. Aparentemente, Dark Souls 1 e 2 tem vários servidores. Servidores de certas coisas não funcionam. No Dark Souls 1, esse servidor do PVP que não consome as suas almas tá desativado, aparentemente. Também reforça a tese de que Gwyndolin não era um deus recluso, mas um articulador sutil do destino do mundo, se conectando aí a diversas civilizações e saberes distintos para poder perpetuar a vontade do Gwyn. Dá pra ver que a sua influência transcendeu Anor Londo, alcançando as raízes da humanidade e a fronteira entre a luz e a escuridão. Ecos em Drangleic. A gente consegue reparar mais do alcance da influência de Gwyndolin quando a gente vai pro Dark Souls 2. Aqui, vale citar que o Gwyndolin também teve a sua influência perpetuada em uma terra bem distante chamada Drangleic. Com o tempo, é de se imaginar que descendentes de Anor Londo migraram para essa terra de Drangleic e fundaram a cidade de Eid. Lá, ainda sobreviviam restos dos pactos lunares. Cavaleiros usavam orbes azuis rachados e cultuavam uma forma primitiva de ajuda divina, conhecida como Caminho Azul. E aí, a partir disso, surgiram sentinelas azuis, guerreiros que protegiam os membros do Caminho Azul de espíritos invasores. Ou seja, ainda que o nome de Gwyndolin tenha se perdido, seu legado permaneceu através dessas tradições. Caraca. Então aquele safado lá é seguidor de Gwyndolin. Interessante aquele cara que me xingou quando eu acabei de matar o caçador de dragões lá. Iritil do Vale Boreal. Em Dark Souls 3, Gwyndolin deixa o mausoléu do Gwyn e abandona o anel que moldava sua feminilidade. Com isso, assume sua identidade como herdeiro legítimo de Gwyn e se declara o novo rei dos deuses. Sob sua liderança,
Írithil do Vale Boreal é construída sobre os arredores da antiga Anor Londo, agora como uma cidade dedicada à adoração lunar e não mais solar. Ele vive em uma mansão modesta entre os nobres descendentes dos deuses, protegidos pelos Cavaleiros de Prata e rodeado de artefatos antigos. Criou-se ali um clima gélido permanente na região, com uma lua constante iluminando o céu. Ali, os Lâminas da Lua Negra foram restaurados como uma ordem organizada, treinada e equipada com armas e armaduras que lembram a silhueta do próprio Gwyndolin. Em Írithil, Gwyndolin acolheu uma jovem mestiça chamada Yorshka, e a reconhecendo como sua irmã por parte de mãe, ele a nomeou e a presenteou com um sino sagrado, confiando a ela a liderança do Pacto dos Cavaleiros da Lua Negra. E até uma igreja foi erguida em seu nome, a Igreja de Yorshka. Aí com ela que pega o pacto do bagulho no Dark Souls 3? Quem? Com a... Com a menina. Pera, eu me perdi qual dos pactos. O pacto do Gwyndolin. Ela que comanda o pacto agora? Tipo, pra você pegar o pacto do Gwyndolin, você tem que pegar com ela? Cara, deixa eu falar que eu não lembro onde é que ela tava. Eu acho que ela fica numa torre full isolada. Não, é em Anor Londo. É em Anor Londo. É, em Anor Londo, isso eu sei. Acho que é, porque ela fica numa torre muito isolada. Tipo assim, é uma torre que você vai ter no Dark Souls 3. Você vai estar em um ponto, na sua frente vai estar uma torre sem caminho algum. Ah, a ponte É do lá que caminho ela invisível? Aham. Eu sei qual que é, eu sei qual que é. É lá que ela fica. Existe quantos Dark Souls? Ó, tem o Demon Souls, aí tem o Dark Souls 1, 2 e 3. Lembrando que alguns desses jogos têm remake ou remaster, né? Então, o Dark Souls 1 tem um remaster, o Dark Souls 2 tem o Skull of the First Sin, então meio que são 2 jogos pra cada um deles, mas é o mesmo jogo, só que 2 vezes, né? Se você contar todos os Souls-likes como Dark Souls, você tem aquele de samurai, que eu esqueci o nome agora. Sekiro. E tem o Elden Ring e a sequência do Elden Ring lá, o Night Rain também. Sekiro não é Dark Souls, mas é Souls-like. Confiando a ela a liderança do Pacto dos Cavaleiros da Lua Negra. E até uma igreja foi erguida em seu nome, a Igreja de Yorshka. A tragédia final. Tudo mudou com a chegada de Sullivan, um feiticeiro ambicioso vindo lá do Mundo Pintado. Ganhando a confiança do Gwyndolin, ele subiu entre os clérigos de Írithil, corrompeu seus cavaleiros com a chama profanada e tomou o controle da cidade, se autodeclarando pontífice. Em algum momento, Gwyndolin ficou doente e acabou se refugiando na Catedral de Anor Londo e passou o comando das Lâminas da Lua Negra, dessa vez totalmente para Yorshka. Sullivan se aproveitou dessa situação para aprisionar ambos. Yorshka foi presa em uma torre e Gwyndolin se tornou seu refém, mantido vivo apenas como figura simbólica para o povo da cidade. Nesse período, um monstro emergiu das profundezas de um lugar distante. Aldrich, o Devorador de Deuses. Ressuscitado como um Senhor das Cinzas, esse monstro partia em direção a Anor Londo em busca de um deus para devorar. Lá, ele e seus seguidores tiveram que enfrentar as forças de Sullivan, que pelo visto não foi um desafio tão grande. Essa guerra não teve um desfecho até o momento que o jogo começa. Ao chegarmos em Anor Londo, vemos tanto os Cavaleiros de Prata do Gwyndolin e agora do Sullivan, quanto os Diáconos do Aldrich. E até mesmo o Sullivan pode ser encontrado na catedral com a sua roupa toda rasgada, indícios de que ele entrou em um combate recentemente. Ao que dá pra entender, o objetivo de Aldrich realmente não era vencer o Sullivan e tomar controle de Írithil, era simplesmente devorar o deus que estava lá no centro da cidade. E é por isso que esse cenário, onde parece que o Sullivan foi simplesmente atropelado, é o cenário que a gente encontra ao chegar. Nesse momento, você, um guerreiro desconhecido para a história, encontra Aldrich devorando ao vivo Gwyndolin. Nessa batalha contra o Aldrich, ele usa o Gwyndolin impossível de distinguir se vivo ou morto, como um fantoche para te enfrentar em uma das lutas mais emblemáticas da série, onde os próprios golpes do Gwyndolin são usados a favor do seu carrasco. E ao derrotar o Aldrich, você finalmente liberta a alma do Gwyndolin do seu tormento eterno. Caraca. Teorias e segredos. Há quem acredite, e muitas coisas indicam isso, que Gwyndolin seria filho de Priscila, a mestiça do Mundo Pintado. Isso explicaria tanto as suas serpentes, quanto a sua afinidade com a lua. Até porque o Sif, que é o pai da Priscila. Essa piranha aí. Filha da puta. Nossa, mano, que ódio. Eu queria tanto
tanto a adaga dela, que a adaga dela é muito roubada. Em qual jogo? Dark Souls 1. Dark Souls 1 é foice, Quando a gente... Não, quando a gente corta o rabo dela. Ah, de cortar o rabo é outra, realmente. E você não conseguiu cortar o rabo dela? Não! Depois que você jogar Dark Souls com mods, minha vida não foi mais a mesma. Imagina, CJ com a Blade of Olympus, lutando contra o Shrek gigante trajado com a camisa do Brasil, usando Juliette e tendo o Homer Simpson como arma. Caraca! Priscila já tem toda essa questão com a lua. E também explica o fato de não ter herdado o poder solar e por que o seu título é Sol Negro, justamente porque ele seria uma junção do Sol do seu pai e da lua da sua mãe. Também explicaria por que Gwyn criou ele como uma mulher, para poder esconder a sua verdadeira linhagem e evitar que ele ameaçasse a dinastia divina. Os seus pensamentos finais, enquanto era devorado, são sobre uma garota pálida, o que poderia se referir à irmã Yorshka ou até mesmo à própria mãe Priscila, reforçando uma conexão afetiva entre eles. Também existe uma teoria de que a arena do combate estoico que eu citei lá no começo, a Battle of Stoicism, lá em Olassil, foi uma experiência de Gwyndolin para poder treinar futuros campeões da chama. E finalmente, o altar abandonado em Iritil com o anel do primogênito do Sol sugere também que o Gwyndolin desejava um dia restaurar o nome do seu irmão banido, mas no caso não teve sucesso. A história do Gwyndolin é uma tragédia silenciosa escondida entre as ruínas de Anor Londo. Nascido às sombras de um deus e moldado por imposições alheias, Gwyndolin viveu entre ilusões, tanto as que criou quanto as que foi forçado a aceitar. Ele nunca foi desejado como herdeiro, mas assumiu o peso da divindade e da responsabilidade quando todos os outros fugiram. O seu destino, manipulado por forças maiores como Sullivan e Aldrich, reflete um dos temas centrais de Dark Souls: o ciclo do sofrimento causado pelo apego à ordem antiga, pela negação da mudança e pela repetição de um mundo que já não deveria mais existir. No fim, Gwyndolin foi um guardião de um ideal, não por ambição, mas por lealdade, por devoção e por medo de deixar a luz se apagar. Ele protegeu o fogo, os deuses e até mesmo os humanos, mas nunca foi salvo por nenhum deles. A verdadeira lição do Gwyndolin talvez seja essa: manter uma chama acesa custa caro, e às vezes, ser consumido por ela é o único destino possível. Caraca. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Ele lança umas pedradas assim do nada. Caraca, muito bom o vídeo. Mas, mano, a história do Gwyndolin basicamente era príncipe, nasceu esquisito, com o poder do contrário, com o poder da lua. Aí o pai falou: menino estranho, não vai ser rei não. Virou menina, tá ligado? Foi criado como menina, deram item pra ele que suavizava seus movimentos, deram roupa de menina, foi criado como menina, pra não virar rei, tá ligado? Tiraram o trono do moleque, aí o pai sumiu, a irmã mais velha sumiu, a mãe sumiu, e ficou só o moleque. Aí o moleque botou as rédeas pra frente, tá ligado? Tipo, governava o reino no segredo, tinha um grupo seleto ali dele, que buscava os pecadores, tá ligado? Pra cuidar do reino. Deu um monte de bosta. O povo do pacto dele começou a se espalhar pelo mundo. Aí no Dark Souls 3, o moleque ficou doente, encontrou a irmã. Um cara foi lá pra tentar matar ele, acabou isolando ele, usando o corpo dele. Tinha um deus querendo comer ele. E acabou. Ele morreu no final, mas... Caraca, velho. Ou seja, família brasileira mediana. Gwyndolin é brasileiro, mano. É isso aí. Mas, mano, cara, história legal. Eu gostei do vídeo. Muito bom o vídeo, ô Chúlio. Muito, muito bom o vídeo. Muito bem explicadinho ainda, tipo. Mesmo eu, tipo, resumindo tudo o que aconteceu aqui em poucas palavras, fica bem compreensível o seu vídeo, tá ligado? E, cara, tem um vídeo do Chúlio também que eu achei muito interessante. Eu não sabia, mas o Anor Londo e uma outra cidade do Dark Souls 3 tem o nome em linguagem élfica do Senhor dos Anéis. Anor quer dizer sol em élfico, e tem uma outra cidade lá que chama Lua em élfico também. Então, os caras... Dark Souls 3. É do Dark Souls 3, isso. E eu acho muito bizarro. Basicamente, os caras... basicamente os malucos do From Software só deixando bem claro: a gente gosta de Senhor dos Anéis, guys.
Mas é isso, mano. Lembrando, guys, na descrição aqui do vídeo vai ter o vídeo aí do Chulho. Passem lá pra dar um like, tá ligado? Até vou deixar o meu aqui, ó, cadê? Se eu não tinha dado like antes, agora eu dou. Vídeo muito bom. E a gente se vê num próximo reactzão aí, tá ligado?